Olá pessoal, estamos começando mais um Pod na TV e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre artes marciais. Esporte, estilo de vida, proteção, o que a arte marcial representa para o professor Branco e seu aluno Kaique? Boa tarde, Christian. Sou Branco Queiroz, sou professor de artes marciais, estou aqui com o meu aluno Kaique. A luta, ela, na verdade, ela representa para a gente um tudo, né? É uma forma realmente de viver, é um estilo de vida diferente, com disciplina, né? Com um condicionamento físico bacana, um poder mental mais elevado. Então é isso que a luta representa para a gente, uma forma de vida mesmo. E eu queria saber um pouco dessa luta. Ela também trabalha a mentalidade, a força, a resistência. E aí, o que ela afeta no seu dia a dia, assim? Então, a luta, o que ela traz para a gente? Ela traz a autoconfiança, a autoestima, né? Ela vai trabalhar também nosso cardiovascular, porque todo esporte ele trabalha isso, trazendo um condicionamento melhor, né? Então, assim, você dorme melhor, você consegue trabalhar melhor também, porque se libera muito endorfina, que é, né, o hormônio do prazer, que diz assim. Então, a luta, ela vai te trazer vários benefícios, são incontáveis aqui, né? Eu passaria um dia para te mostrar todos eles, mas os mais relevantes são, né, a autoconfiança, né, a autoestima, né, o poder de controle, né, que a gente passa a ter um controle mental muito maior do que a pessoa que não pratica arte marcial, né, de evitar uma situação de agressão, de violência, de ter uma análise de ambiente também. Quando a gente chega no ambiente, a gente já consegue olhar, a gente consegue identificar aquela pessoa que oferece risco, aquela que não. Eu cheguei a frequentar por um tempo de jiu-jitsu. Eu frequentei, mas foi pouco tempo, foi nem um mês direito, foi tipo meio que um mês experimental, Sim. sabe? Todos meus amigos começaram a entrar na onda, começaram a lutar, alguns começaram até a disputar alguns campeonatos, e aí eu resolvi ir pra lá, porque também eu tinha um professor que era faixa preta, então eu via ele como referência, ele era professor de matemática ainda, Sim. Então eu via ele como referência ali de matemática, aí ele fazia jiu-jitsu, sabe? Ele levava tipo muito à risca os treinos, ele era uma pessoa educada, gentil, ele mesmo se demonstrava assim ser uma pessoa Sim. de caráter. Então eu acredito que também isso, o jiu-jitsu na vida dele pode ter impactado nisso, né? No Sim, jeito que ele vivia. Com certeza. O que você falou que é muito interessante, você falou que ele demonstrava ser uma pessoa de caráter, né? As nossas atitudes, elas vão refletir no aluno, tanto dentro do tatame quanto fora do tatame. Se eu trago um aluno meu para treinar na academia, né, e ali eu não educo ele, que chega um novo, ele pode bater, pode usar a arma dele ali, uma técnica maior, por exemplo, o Kaique faixa marrom, eu faixa preta, aí chega um rapaz faixa branca, ou vem outro cara de outra academia, menos graduado, menos técnica, e eu mostro pro meu aluno, vou lá e atropelo o rapaz, machuco o rapaz sem passar nada, o meu aluno ele vai ser condicionado àquilo. Agora, como você falou, o seu mestre, ele transparecia caráter e ser um cara honrado. Então isso aí vai refletir nos alunos também. Os alunos vão pegar aquela pilha lá. Por isso que é interessante demais, a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós como professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação desses atletas, porque uma coisa errada que a gente faz, por exemplo, quando é criança, adolescente, vai desencadear neles, então é uma responsabilidade muito grande. Naquele filme Karate Kid, ele é treinado pelo professor dele lá, né? Sim. Eu tiro o casaco, eu coloco o casaco. Coloca casaco. Só que aí o cara que ele luta contra, ele é meio sem disciplina nenhuma, né? Sim, exatamente. Porque ele bate nos outros assim que não tem informação nenhuma. A pessoa às vezes nem sabe lutar. Sim. E ele vai e bate sem dó, sem piedade, Sim. porque é o jeito que o professor dele agia, né? Inclusive tem uma cena lá, se eu não me engano, os dois professores saem, né? Na porrada assim. Sim. E aí ele vê que, tipo assim, o professor do outro menino, ele vai sem dó, sem piedade, tenta, Sim. tipo assim, acabar com o cara. E aí reflete Sim. no aluno dele, né? Exatamente. Você usou um exemplo interessante aí. É uma questão de disciplina, né? Você vê a disciplina do cara, não tinha nenhuma. Era aquela coisa assim, você pode ver que até no filme, lá eu lembro do filme, lembro do primeiro, dos anos 80 ainda, que era muito parecido com esse aí. O cara, ele treinava os alunos, ele falava para matar, para bater, para machucar. O outro não, era uma coisa do esporte mesmo. Porque o que acontece? A gente pensa na autodefesa, mas quando você está treinando um aluno, você foca sempre em campeonato, por mais que ele não vá competir. Então você foca assim, ele está treinando para enfrentar um atleta como ele. Um cara que sai de casa para fazer um treinamento, para poder competir, né? Então ele não vê o cara como um inimigo, ele vê o cara como um rival, mas um companheiro de esporte. Né? Então ele tem esse respeito pelo outro. Ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai enfrentar um cara que passa as mesmas condições que ele para treinar, tudo, várias dificuldades, que a gente sabe como é que é hoje um atleta, né? A gente
eu tenho um projeto social aí que eu trabalho com os atletas aí que estão competindo no MMA, o Kaique me ajuda lá muito com os meninos do jiu-jitsu, lá na parte de jiu-jitsu. Então a gente vê que tem atleta lá que até para se alimentar é difícil, né? Então ele sabe da dificuldade do outro também. Então a gente tenta focar nisso aí. Então a gente treina todo aluno robista ou atleta para ele ter essa disciplina do respeito, né? Como se ele fosse competir. Competindo ou não, ele treina como um competidor. Daí então ele já leva essa disciplina mesmo para a vida, aí fica diferente. Mas o que você falou é real, né? Todo lugar, infelizmente, não são todos os lugares que tem uma disciplina igual eu tive quando eu comecei a treinar nas artes, no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, no boxe, no MMA, né? Eu, graças a Deus, eu fui um cara muito abençoado pelo Senhor de estar em ambiente assim, né? Com professores assim que até hoje são meus amigos, né? E que me ensinaram essa disciplina do respeito, né? E o Kaique vem de uma escola assim também, ele me ajuda muito lá no Jiu-Jitsu com isso, porque Kaique é paraense, quero que ele fale até um pouco da história dele, porque a gente sabe que lá do Pará que veio tudo ali, né? Veio de lá para cá, a gente sabe que lá no Pará tem mais academia de jiu-jitsu do que farmácia. Então, você machucar lá, é mais fácil se curar numa academia de jiu-jitsu que numa farmácia. Então, ele tem uma disciplina, uma bagagem muito grande, e ele me ajuda muito com esses meninos aí, né? Parceirão. E ele veio lá do Pará para cá, veio do Pará. Mas veio sozinho tudo? Veio com a família? Não, veio com a esposa e a filha. Esposa e minha filha, né? Então, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, vindo de uma cidadezinha do interior do Pará, onde a realidade do atleta é bem complicada, né? Então, por exemplo, para a gente competir, a gente tinha que tirar dinheiro do próprio bolso, tinha que se virar para poder competir. A nossa academia era uma academia muito pequena, né? Então, a gente foi forjado nisso. Então, só permanece no esporte quem realmente quer, quem realmente dá duro e não tem desculpa. A gente tem que ir para cima, né? Porque a gente sabe que a realidade do atleta no Brasil é complicada. Falta incentivo, falta um monte de coisa. Então, hoje, se nós temos atletas duros, não só no Brasil, mas especificamente no Pará, é por conta da realidade, porque é uma realidade bem difícil, né? E a pessoa aprende a lidar com aquilo. E aí você veio pra cá, já conhecia o Branco ou conheceu ele aqui? Não, eu conheci o Branco aqui. A história comigo com o Kaique foi muito interessante pelo seguinte, o Kaique ele é desse jeito aqui, meu caladão, é muito responsável, né? Um cara muito parceiro, né? Assim, parece que ele tem a idade dos meus filhos, né? Até mais novo, porque ele é quase a idade do meu filho caçula. Então, assim, eu via ele no tatame, ele chegava, treinava, eu via ele muito técnico, né? Aí lá a gente tem uns atletas muito grandes, de 100 quilos, 90 e poucos quilos, e eu via ele lutando com aqueles meninos e se desenrolando lá, uma técnica apurada, e perguntei pro Túlio, né, lá da Fire, o Túlio, não, ele chegou aí há pouco tempo, tá treinando aí, veio do Pará, eu falei, só podia, né, que quando a gente vê assim, é Pará e Manaus, rapaz, você vê esse Manoara e paraense, você vê, você começa a cortar a volta no tatame dos caras, os caras são brutos pra caramba. Aí eu vi ele meio caladinho lá no canto, assim, na dele, fala muito pouco. Aí foi me despertando a curiosidade com ele. Aí um dia ele me viu no treino de Muay Thai, conversei com ele uma vez no treino de Jiu-Jitsu, perguntei para ele de onde ele vinha, ele sempre meio tímido. Aí um dia ele pediu para fazer uma aula experimental na minha aula de Muay Thai, ele já tinha um pouco de boxe, né? Tinha uma agilidade já no boxe. Aí veio fazer esse treino de Muay Thai e a gente foi adquirindo uma amizade meio forte, né? Aí um dia eu convidei ele para ir na igreja comigo, foi com a filha, foi lá para casa, a gente fortaleceu mais essa amizade ainda. E daí então a gente vem fortalecendo cada vez mais, ficando cada vez mais parceiro, né? Cada porta que abre para mim, abre para ele, né? Aí a gente tem essa equipe aí, a gente tem um programinha no YouTube que é o programa Luta em Foco, né? Que a gente coloca parte do treino, né? A gente não revela tudo, mas põe parte do treino do dia a dia com esses meninos ali desse trabalho que a gente faz. E o Kaique veio porque ele também é filmmaker, que fala, né? É social media, né? E ele começou a fazer os vídeos pra gente, editar, né? Então ele faz assim com equipamento amador, que é de celular, mas a qualidade do trabalho é muito boa, entendeu? E vem acompanhando a gente. Aí nos campeonatos ele tá indo, filmando, né? Fazendo os vídeos pra gente. Aí vai também do seguinte, eu tenho uns atletas que têm uma base bem fraca de jiu-jitsu. Tô com um atleta agora, o Arlindo, o cara tem 80 títulos, mais de 80 títulos de trocação, de kickbox e karatê. Só que no MMA ele estava com um cartel meio negativo, porque ele não tem uma base de chão, né? E MMA você tem que ter um jiu-jitsu muito bom. E o Kaique está me ajudando muito com isso, não só com ele, com o Joelto, que é um atleta nosso que vai disputar o cinturão dia 11 de maio agora, o cinturão de 61 quilos pela NPF. O Marcos também, que é um faixa branca, que casca grossa no Muay Thai, mas está querendo ingressar no mundo do MMA. E o Kaique vem com essa parceria, porque ele é muito técnico, né? E é um cara que está sempre disponível, eu tenho que estar ali olhando tudo, então
eu largo ele lá, falo, Kaique, passa a posição aí, é essa, cuida dos meninos aí, ele vai nessa desenvoltura. Então foi assim, uma dádiva muito grande, assim, né? Uma benção muito grande de Deus ter colocado ele na minha vida, porque tem somado demais, não só na minha vida, mas dessa moçada aí que depende da gente aí para crescer um pouquinho no esporte. Legal. E eu queria saber a diferença do Muay Thai com o MMA. Eu sei que o Jiu-Jitsu ele é mais no chão, né? Ele não tem esse contato de soco, Sim. de chutes, né? O Jiu-Jitsu acho que não tem nada disso, de soco, eu nunca Sim. vi. E aí já o Muay Thai e o MMA já é mais pancada, né? Sim, mais pancada. A gente dava umas pancadinhas para levar para o chão, né? Isso bem antes de mim, né? Na época que os Greys criaram. Aí depois para federar, para fazer os campeonatos e tudo, aí tiveram que criar regras, aí parou com isso aí. Então jiu-jitsu é uma luta de solo, né? Mas tem jiu-jitsu aí, campeonatos de jiu-jitsu no exterior, que você pode dar tapa para abrir espaço para pegada e tudo, mas o que mais rola é esse mesmo jiu-jitsu de finalização, pontuação, né? Queda, submissão. O Muay Thai, ele é um boxe tailandês. Fala que é a arte das 8 armas, né? Que é punho, cotovelo, joelhos e canela, que a gente chuta muito com a canela, a gente não chuta muito com ponta de pé, pega a canela. Então o que acontece? O MMA é uma junção de tudo, por isso que chama MMA, né? Que é Mixed Martial Arts, né? Uma mistura de artes marciais. Então você tem que misturar tudo, porque no começo começou tudo com os Greys, eles chamavam atletas de outras artes marciais para provar que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente para autodefesa. E realmente eles foram passando o carro em geral, Muay Thai, Karatê, tudo, porque levava para o chão, a galera não sabia o que fazer. A galera, para vencer o jiu-jitsu, teve que treinar o jiu-jitsu. Aí daí então foi evoluindo o esporte, né? Saiu do Vale Tudo para o MMA, né? Foi criado o UFC, vieram vários outros, o Pride, hoje o ONE, né? A NPL, e veio várias outras entidades aí, mas é uma junção de tudo, então você precisa ser completo. Por isso que lá a gente tem essa dificuldade com os atletas, porque é muito treinador, eu não sou mestre em todas as áreas, a gente precisa de um cara do wrestling, a gente precisa de um cara do boxe, né? Então, na parte de Muay Thai, Jiu-Jitsu e MMA, eu tenho quem dá um suporte, o Matheus Ferreira, que é um parceirão lá do Muay Thai, entendeu? Então é uma junção de tudo, o MMA mistura tudo. Legal. Aí o cara sabe em pé, vai pro chão, o cara tem a manha, para quedar o cara tem a manha do wrestling, para manter uma posição de domínio, né, para o cara não levantar. Eu não sabia do significado de MMA, eu achei legal. Mas tipo, quando você vai treinar o MMA, você treina o chão junto no MMA também? Treina tudo. A gente faz um trabalho completo. Legal. Antigamente era feito assim, o cara era um fera do jiu-jitsu, ele treinava o boxe, treinava o Muay Thai e ia para o MMA. Né? Hoje tem academia que já treina direto o MMA. Muitos dizem que é um pouco falho porque o cara fica igual um pato, não consegue, né? Mas sai muito atleta bom também, depende do atleta se tem o dom, né? Legal. Então agora a gente vai dar uma pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já, não percam. Você sabia que pode acompanhar a programação da TV Capital em qualquer parte do Brasil e do mundo sem pagar nada por isso? É muito simples. Através do nosso aplicativo, você pode assistir aos seus programas favoritos, ficar por dentro das últimas notícias, tudo de forma gratuita. Então baixe agora o aplicativo totalmente gratuito TV Capital. Está disponível para download em dispositivos iOS e Android. Não perca mais tempo, acompanhe a programação da TV Capital em qualquer parte do mundo. TV Capital, o seu canal Promessas. Senta que a história é boa. Rapaz, um dia eu fui pescar, eu levei uns barrigas verdes comigo. E mexe daqui, mexe dentro da canoa, eles derrubaram a isca dentro do rio. Eu fiquei chateado demais. Aí eu catei um biscoito da rancheira, comecei a comer, o peixe, zap, levou meu biscoito. Quando eu levei na boca, outro peixe, zap, eu puxei e falei, moleque, que não, meu filho. Esse biscoito da rancheira aqui é meu filho, viu? Não é história de pescador, não. Eu não minto. Rancheiro, quem tem história tem mais sabor. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. Então, pessoal, já voltamos aqui com o Branco e com o Kaique. E quero saber agora, Kaique, para você, o que o esporte mudou na sua vida? Então, o esporte ele me trouxe várias oportunidades, né, vários benefícios. Dentre eles foi o autocontrole.
Porque o esporte ele trabalha muito essa área do ser humano, né? Que é ter o autocontrole, ter uma mentalidade, saber evitar uma certa confusão, saber lidar com alguma situação do dia a dia, né? Então, um dos benefícios que o esporte trouxe para a minha vida foi isso, eu saber lidar com alguma adversidade, né? Que é onde você conhece o lutador. Porque quando você está no esporte ali, que está com um cara que é o dobro do seu peso em cima de você, você tem que saber lidar com aquilo. E ali, naquela oportunidade, você aprende a lidar também com as coisas fora da academia, né? Com alguma adversidade que aparece na sua vida. E uma coisa também bem interessante que aconteceu comigo foi conhecer o professor Branco, né? Que depois que eu conheci ele, várias portas têm se abrido para mim. Várias oportunidades, né? Abre várias portas. Vários benefícios, né, pra gente. E eu quero saber de você, assim, que você já é mais um peso, assim. Eu tenho 68 quilos e me acho leve, entendeu? Eu pretendo ainda chegar ali nos 72, pelo menos ali, para eu começar a ficar feliz. Mas se conseguir chegar nos 75 é lucro, porque o meu metabolismo é muito rápido. Aí para você também que é um pouco mais leve, eu quero saber para você, assim, até onde que a força e a técnica elas conseguem, tipo, se distinguirem, assim, porque não é só a força, né? A técnica às vezes até se sobressai por cima da força. E para você que já vive isso, né? Como é que é para você, assim, a técnica ela te ajuda muito, né, em questão de força? Sim, justamente. Como eu havia dito, né, eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, estou caminhando aí para 10 anos, estou com 9. E assim, o jiu-jitsu em específico, ele é uma arte que te ensina, né, alguns meios de sobressair sobre o seu adversário, né, independente do peso dele. Então, ela é uma arte que, assim, eu aconselho várias pessoas a fazerem em questão de autodefesa, porque é aquilo, não importa se é homem, se é mulher, se o peso dele é maior do que o seu, ele vai te ensinar técnicas em que você consegue se sobressair. Mas tem que ter uma certa disciplina, por exemplo, se você começa agora, você tá ali na faixa branca, amarela, que são as primeiras, né? Às vezes a força vai acabar, às vezes até conseguindo ganhar, né? Mas sim, com o tempo você vai adquirindo técnicas, aprendendo novos métodos, de você sair daquela situação e até acabar vencendo, assim, num combate, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? A categoria de vocês, do peso seu, do Kaique, são as categorias mais difíceis em qualquer estilo de luta. Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, por quê? O peso de vocês têm muita agilidade, muita rapidez, então é uma luta muito movimentada. Então você pode ver que até no UFC, na categoria, no peso de vocês, é difícil firmar um campeão por muito tempo, porque sempre está vindo um outro, né? Uma categoria muito disputada, uma galera muito técnica. Então, assim, eu te aconselho o seguinte, eu acho que o tamanho ele não vai diferir, não. Eu acho que o seu biotipo é muito bacana, é só criar uma força muscular mesmo, um trabalho assim de uma força muscular, manter. Você vê o Kaique é só a fibra, você tira o bicho é todo riscado assim. E é um atleta duríssimo, que você perguntar qualquer marmanjo lá, gigante, acima de 90 quilos, o pessoal prefere lutar com um velho de 50 anos como eu aqui, faixa preta, do que enfrentar ele. Eu mesmo teve treino meu com ele, que eu tomei um apavoro que eu vou te falar. Então não tem muito a ver isso não, né? A gente tem que quebrar esse paradigma aí, até num conceito de mulheres mesmo, né? A mulher acha que ela não consegue vencer o homem. O homem é mais forte, isso não tem nada a ver. Para começar, eu digo sempre, a mulher é muito mais inteligente que a gente, cara. Ela aprende tudo com mais facilidade. A mulher é mais determinada, a mulher não é uma gripezinha que faz ela parar de treinar, a mulher não é uma dor de cabeça nela que ela fala, não vou fazer, ela tá lá sempre. A mulher, você passa uma posição para ela, um movimento para ela de boxe, ou de Muay Thai, ou de Jiu-Jitsu, o homem fala, você está explicando, fala, entendeu? Entendi. E na hora que começa, faz tudo errado. A mulher não. Eu não dou conta. Na hora que ela começa, a segunda movimentação já está fazendo com perfeição. Né? Então, queria até falar um pouco sobre isso, nessa questão da mulher hoje. Né? A gente tem um problema muito grande aí, não só no estado de Goiás, mas no Brasil, né? Mas Goiás, assim, está lá em cima, né? No ranking aí de agressão, feminicídio, né? Agressão à mulher. Então, assim, um alô que eu dou para essas mulheres é assim, procurar uma forma de aprender uma luta de autodefesa. Porque tem várias agressões, é lógico que um cara armado, né, como um revólver, uma coisa assim, de repente até a técnica de alguma luta, ela consegue realmente se defender, mobilizar, segurar uma faca, ou então o cara vem com os punhos mesmo, a mulher consegue se defender. Então eu aconselho toda mulher, minha esposa, ela tem uma técnica de chão razoável, ela treina o Muay Thai, a gente está sempre enfatizando aquilo e tentando treinar. Por quê?
às vezes ela se coloca numa situação que não tem ninguém por perto. E às vezes até tendo pessoas por perto, a pessoa finge que não está vendo, né? Deixa ela sozinha naquele momento. Então eu aconselho toda mulher, independente do peso, independente do tamanho, ela acreditar no potencial dela e praticar uma arte marcial, fazer uma aula experimental de jiu-jitsu, de muay thai. O jiu-jitsu é muito bom, né, para esse caso de defesa, até contra crime sexual, né, porque várias posições que ela está de vulnerabilidade, ela consegue se defender, né? Então eu aconselho demais, mulher, pai, né, o cara que é pai de filha, né, e na idade já, e começar já a colocar, né, a gente vê várias atletas aí que eu mesmo encararia um monte dessas mulheres aí que estão no AN, no UFC, né, até aqui mesmo no Jungle Fight, uma meninada aí, cara, que não tem como ficar submissa à vontade de um covarde, entendeu? Ela vai se defender, ela vai colocar ele no lugar dele. Eu acho muito importante isso aí. E é algo que vem aumentando muito, essa taxa de feminicídio, tudo, principalmente aqui em Goiânia, em Goiás, né? Então eu acho também muito importante a mulher realmente ter essa vontade de aprender alguma arte marcial para se autodefender, né? Porque acontece muito, é muito comum. Sim, é todo dia você tá vendo a notícia assim, né? E é vergonhoso, né? Assim, é uma vergonha porque a gente vê que às vezes o cara faz uma ameaça, mas a ameaça não é nada. Parece que precisa realmente tirar a vida da pessoa para que faça alguma coisa e às vezes nem assim é feito, né? Então, infelizmente, a gente não pode confiar no judiciário, não pode confiar no poder público para isso. A polícia faz a parte, prende o judiciário, não, né? Às vezes não colabora, às vezes sim, às vezes não. Então, às vezes a pessoa, até para salvar a vida dela, não vai adiantar o cara ser preso depois que fez alguma coisa com ela. Ela precisa aprender a se defender realmente. Eu acho que tem que ser mais daquela linha das mulheres da Ucrânia, de Israel, sabe? Aquelas mulheres casca grossa lá, que homem nenhum passa desaforo, né? Então, acho que tem que ser mais ou menos nessa linha aí. Então fica a dica para a mulherada aí entrar no jiu-jitsu aí, Bora no mínimo lá. no jiu-jitsu aí O jiu-jitsu é o mais recomendável, né? Por ser... Eu aconselho sempre fazendo as duas vertentes, né? Fazer o jiu-jitsu e fazer o muay thai. É interessante você ter uma base de trocação, que é uma base em pé, que às vezes o seu agressor, ele dificulta muito para que você leve ele para evoluir uma luta de chão, né? Uma defesa de solo, por exemplo. Né? Então você vai ter que saber botar umas mãozinhas, né? Fazer uma movimentação, conectar uns golpes em pé para poder levar a pessoa para o chão para dali evoluir o jiu-jitsu, né? Então eu acredito que é bom fazer os dois sim, fazer tanto um Muay Thai, que é a luta de trocação mais contundente do planeta, né? Isso é inegável, e o Jiu-Jitsu, que é a luta de defesa pessoal mais eficiente também. Não tem nenhuma luta de defesa pessoal tão eficiente quanto o Jiu-Jitsu. Legal. E também as pessoas que têm deficiência física, mental, é importante elas fazerem, né, esse trabalho com artes marciais também, porque não trabalha só o físico, né? Trabalha também a mentalidade, trabalha a disciplina. Então, acho que é muito importante uma pessoa ali com autismo. Você falou que tem um filho autista, né? Tenho. Eu tenho um irmãozinho com Down também, ele tem só 5 aninhos, então acho que é Sim. legal começar já, né? Entrar nessa área de artes marciais, de treino. Fica bacana, né? Você tocou num ponto legal aí, né? Eu passo por isso também, eu tenho 2 filhos especiais, meus caçulas, né? O Cauã de 21 anos, ele nasceu com mielomeningocele, para quem não sabe, é uma má formação do tubo neural. Quando a gente forma no útero, a gente forma primeiro o tubo neural, que é nossa espinha dorsal com a medula, e fica uma parte aberta, e ali compromete as ramificações. Então, do quadril para baixo, ele não tem esse músculo, né, inferior da coxa, não tem panturrilha, o pé dele nasceu para cima assim, teve que fazer uma cirurgia. Ele teve hidrocefalia, então não formou o corpo caloso, que é o que divide o cérebro, tem uma válvula na cabeça, então ele tem problema tanto de memória auditiva, né, quanto na marcha dele. Então, assim, e o Pedro com autismo. Então, assim, o esporte ajudou muito os dois, mas muito mesmo. O Cauã no equilíbrio, né, a parte mental dele, porque uma criança assim, toda criança ela quer ser aceita. Você falou do seu irmão com síndrome de Down, né? Você pode ver que tem vários campeonatos voltados à criança especial, principalmente com síndrome de Down. Por quê? O Down, você pode ver que é uma criança extremamente carinhosa, muito afetiva, muito organizada e muito disciplinada. E ela, assim, ela não quer chegar atrasado, o kimono dela tem que estar arrumadinho, a faixa amarrada do jeito certo. Então isso ajuda muito ela na autoestima, para ela se introduzir também, porque a criança, voltando ao assunto, ela quer se introduzir, ela quer se encaixar. Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade nós mesmos, assim, vamos dizer, não tem nenhuma deficiência, a gente teve essa dificuldade na escola, às vezes por qualquer outra coisa, diferença de poder aquisitivo, ou aquela galerinha mais do mal, e você era um cara voltado mais a ser do bem, né? Ou vice-versa. A gente tem essa dificuldade para se entrosar, isso é natural. E com uma criança especial, com Down,
autismo, o meu filho Cauã Comielo, é uma dificuldade maior ainda. Né? E o esporte ele ensina isso. Quando ele trabalha essa autoconfiança e autoestima, a criança ela fica mais tranquila nesse aspecto. Né? Então, você vê que o ser humano ele é muito animal, né? A gente é muito animal mesmo, nós somos animais. O animal ele fareja a fraqueza, qualquer outro animal. E o homem é a mesma coisa. Você vê que se chega numa escola, aquela criança com a cabecinha baixa, toda moadinha, o covarde ele mira nela. Mas se a criança chega, às vezes ela nunca vai ter uma atitude de agressão, mas se ela chega com a cabeça em pé, com o olhar para cima, uma respiração mais tranquila, o covarde ele não foca nela, ele fica procurando o outro mais frágil. Então acho que o esporte ajuda muito no meio especial. Uma para, eu falo assim, aquela questão da inclusão, né? Acho que a inclusão social tem que ser realmente voltada para isso aí, né? Para essas crianças mesmo, né? O deficiente visual, tem atletas, né, de jiu-jitsu deficiente visual. Tem o Valdir aqui em Goiânia, que é paraplégico, né, que ele é lutador de jiu-jitsu faixa preta, entendeu? Campeão já de vários torneios, entendeu? Então, realmente, eu acho que você tocou num ponto aí que precisa fortalecer muito mais, muito mais. E a minha dica para pais e mães de crianças especiais é procura um lugar assim realmente que tem um preparo para isso, porque realmente precisa de ter um professor que tem essa visão, essa sensibilidade, porque não são todos que realmente têm essa bagagem, e coloca seu filho lá que vai mudar a vida dele assim, vai mudar a vida dele assim grandemente mesmo, e para cima sempre. Sim. Agora o programa já está chegando aos minutos finais aí, eu queria convidar você a fazer um convite aí pro pessoal para conhecer sua academia, seus projetos, você pode ficar à vontade aí. Então, gente, eu convido vocês que quiserem conhecer. Hoje eu represento a Rangel Farias, a RFA, que é de Florianópolis, um dos nomes mais fortes do Muay Thai no Brasil e no mundo. É um cara aí que treinou grandes nomes, Fabrício Verdun, Alex Poitin e vários outros aí. Né? Então, assim, você que quer conhecer um pouco do nosso trabalho, vai lá no Instagram lá, personal_Branco Queiroz, né? Dá um alô. E assim, a gente tem um projeto agora lá na Academia Fari Brasília Jiu-Jitsu, a gente tem um projeto social que é com os atletas que não tem alternativa financeira para bancar com esses compromissos, né, de treinamento. Então a gente está fazendo um projeto que por enquanto está sendo só no sábado. Estou tentando abrir meu CT para expandir para a semana. E você que quer apoiar um atleta desse, né, um empresário que quer dar um apoio, quer adotar um atleta desse, entra lá no meu Instagram também, repito aqui, personal_Branco Queiroz. Dá uma força, né? Adota um rapaz desse aí que você vai ficar orgulhoso dele. É uma pessoa determinada. A gente tem atleta lá que tem problema até com alimentação, né? E são esses aí, desse meio aí, que saem realmente aqueles caras que vão fazer a diferença. Então, peço o apoio aí, quem puder apoiar, tamo junto. Agradecer você também pelo convite, essa oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho aí. Foi um prazer gigante estar aqui novamente aqui na TV Capital. A gente que agradece. E você, Caicão? Quer dar um abraço aí para alguém? Bom, eu queria mandar um abraço, né, pro pessoal do Pará, alô, mestre Marreta, que foi o pessoal que me iniciou no jiu-jitsu, né, e hoje eu sou quem sou graças a ele, né, e também agradecer ao mestre Branco Queiroz por estar ajudando a me forjar, né. Então, pessoal, abração para vocês. Então, muito obrigado, eu agradeço muito a presença de vocês no programa. E antes de finalizar o programa, eu só queria fazer um convite muito especial para vocês. Eu gostaria que vocês seguissem a nossa página do Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, aqui embaixo, em algum lugar. Eu queria que vocês fossem para lá pra gente fazer um sorteio, que a gente vai fazer um sorteio de 1 mês de programa, a gente vai sortear uma caixa de som original lá e vai ser totalmente gratuito esse sorteio. Então eu convido todos vocês a entrar no nosso Instagram lá, seguir a página lá que vocês já vão estar concorrendo ao sorteio, beleza? Então muito obrigado a mais um programa, espero vocês no próximo sábado e obrigado, gente!